Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG, a minha análise sobre notícias do universo ESG. E nesse boletim eu quero falar sobre governança corporativa, um tema fundamental no guarda-chuva ESG. E para falar sobre governança corporativa, nós vamos começar falando sobre a atualização do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, feita pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. O IBGC é uma das principais referências no Brasil sobre governança corporativa, junta ali uma série de stakeholders nessa discussão no Brasil. E governança corporativa é um tema que precisa ser olhado localmente. E por localmente eu digo realmente em termos de país, porque as regras de governança corporativa podem mudar muito de país para país, porque elas são intrinsecamente associadas à regulação e leis locais. Então, claro que existem boas práticas de governança corporativa que podem ser consideradas globais e que a gente pode, então, comparar globalmente. Mas o contexto local é fundamental, porque as leis locais, o Código Civil, enfim, isso tudo impacta as práticas de governança corporativa. E por isso que a atualização do código feita pelo IBGC é tão importante, porque é um código que é feito localmente. Esse processo do IBGC de atualização do seu código de governança corporativa foi feito ouvindo muitas partes interessadas, então foi um processo construído de certa forma coletivamente. Então, se você não conhece esse documento, vale a pena conhecer, porque ele traz ali elementos centrais, elementos importantes para o estabelecimento de boas práticas de governança corporativa. Em particular, seus 5 princípios para estabelecimento das boas práticas de governança corporativa, que são integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. Esses princípios são bons princípios para quaisquer empresas de quaisquer tamanho em diversas condições aí, em diversos contextos competitivos. Então fica aqui a recomendação, se você não conhece esse documento, conhecê-lo, dá uma lida, porque com certeza nas suas mais de 80 páginas ali vai ter alguma coisa que pode ser útil para a sua empresa, para o seu contexto, para o seu negócio. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre governança corporativa, que, como eu disse, é um tema fundamental dentro do guarda-chuva ESG. Então vamos falar sobre governança corporativa? E para falar sobre isso, eu quero que você pense num exemplo. E o exemplo é o seguinte: faz de conta que você juntou dinheiro, né? Você juntou dinheiro aí uma vida toda e resolveu empreender. E aí você vai começar um pequeno negócio. E esse negócio vai ser uma sapataria. Você resolveu abrir uma sapataria. É você e um monte de sapato ali que você está vendendo. Então você tem os seus clientes, você começa, né, a estabelecer uma base de clientes, você tem 1 ou 2 ou 3, eu não sei quantos fornecedores ali para os seus sapatos, e é você ali no dia a dia do negócio. Mas aí o seu negócio vai bem, começa a ir bem e você contrata 2 funcionários. Então você tem a loja, 2 funcionários. Como você contratou esses funcionários, você começa a se afastar um pouco do dia a dia ali da venda, porque você passa então, vamos dizer assim, a tomar conta da contabilidade, buscar outros fornecedores, enfim, começa a se preocupar com outros aspectos do negócio. E aí, algumas preocupações podem começar a aparecer na sua cabeça, do tipo, puxa, será que esses vendedores estão atendendo bem os clientes? Será que a minha loja está sendo bem cuidada? Será que ninguém está roubando nada? Será que o fornecedor está sendo bem tratado? Você pode começar a ter esse tipo de preocupação. E por que você tem essa preocupação? Porque você não está mais lá tão próximo. Claro, você ainda vai na loja, talvez você ainda passe meio período na loja, mas agora você tem 2 funcionários e você então está um pouquinho mais distante do que era no começo, porque no começo você fazia tudo, você não tinha funcionários. Agora vamos imaginar que a sua loja cresceu um pouco mais, né? O seu negócio está indo bem, ele cresceu um pouco mais. E agora você tem outra loja. Então são 2 lojas. E nessa outra loja, vamos supor que você tenha mais 2 funcionários. Então agora você tem 2 funcionários numa loja, 2 funcionários em outra loja. Obviamente, você não consegue estar 100% do seu tempo
envolvido ali na operação, porque você tem 4 funcionários. Então agora você tem que cuidar da gestão desses funcionários, você tem que olhar como as 2 lojas atendem os seus clientes, talvez sejam bases de clientes diferentes, enfim. E aí você está um pouco mais distante do seu negócio, né? Não super distante, porque ainda é um negócio pequeno, mas você começa a ter esse tipo de preocupação. Talvez você mande uma amiga ir lá na loja, olha, finge que você é cliente, vê como é que vão te atender, para testar se as coisas estão funcionando direito, porque você sabe que quando o dono está ali tomando conta do negócio, você sabe que é diferente. Temos até um ditado em português que você já deve ter ouvido, que é o olho do dono que engorda o gado. Talvez você já tenha ouvido esse ditado, né? Está muito na nossa cultura, quer dizer, olha, o olhar do dono faz diferença. A partir do momento que não é mais o dono, as coisas podem desandar. Certo? Guardou o exemplo? Agora vamos pensar sobre ele. À medida que o seu negócio foi crescendo, né? Então quando era só você lidava ali do seu jeito e o seu jeito foi bem sucedido. Tanto assim que seu negócio cresceu e você pôde contratar os primeiros 2 funcionários. Depois o seu negócio cresceu mais um pouco e você pôde contratar mais outros 2 funcionários. E agora você tem 4 funcionários. Mas agora você começa a se preocupar que você precisa ter algum controle. Talvez você desenvolva uma planilha Excel, talvez você compre um sisteminha, né, de vendas relativamente simples, onde você pode acompanhar o quanto que você está vendendo e o seu estoque, né, para poder prever, por exemplo, o seu estoque. Você começa a se preocupar se o atendimento dos seus vendedores está sendo parecido com aquilo que você acha que deve ser e que você fez no começo e que deu certo. Então você começa a ter que pensar em certas regras, certos padrões, certos procedimentos, para que os seus funcionários se comportem de acordo com a maneira que você acha que é adequada, porque já deu certo, porque você testou, funcionou, seu negócio cresceu. Então você precisa que as coisas funcionem da forma como você acredita, porque, né, você fez aquilo crescer, você fez aquilo funcionar, por um lado. E por outro lado, se o negócio não vai bem, quem vai perder o dinheiro investido é você. E você fica muito preocupado com isso. Todo negócio depende de 2 grandes pilares: confiança e regras. Não importa se é um negócio pequeno ou se é um negócio grande. Confiança é essencial. A gente precisa confiar nas pessoas, porque se a gente não confia, aquela história, meu santo não bate com aquela pessoa. Quer dizer que em algum nível você não confia naquela pessoa. Mas confiança não é tudo. Nem sempre a gente pode assegurar que as operações vão funcionar na base da confiança. Quando um negócio é muito pequeno, por exemplo, nesse exemplo em que você começou o seu negócio da sapataria, você vai negociar com o fornecedor, tem um grau de confiança ali naquela negociação e que só depois você vai registrar num contrato. As coisas às vezes vão no fio do bigode até um ponto, né? Você pode esperar para fazer o contrato, porque ninguém ali está com muito tempo, nem muita disponibilidade para fazer o contrato. Depois faz o contrato, mas vai por um tempo na base da confiança. Mas à medida que o negócio vai crescendo, vai ganhando um pouco mais de complexidade, você precisa trazer esse outro elemento com mais força, que é a regra. Então, confiança e regra. Sempre vai depender dos 2. Sempre vai ter que ter esses 2 elementos. Mas a regra, né, o conjunto de regras que vai organizar, vai profissionalizar ali o processo da gestão, vai fazer com que as pessoas entendam os procedimentos, com que elas entendam como elas devem operar o negócio e aproximem o comportamento delas, né, o que elas fazem, as suas atitudes, daquilo que é esperado por parte do investidor, do acionista, enfim, a isso é chamado de governança corporativa. É claro que quando a empresa é pequena, por exemplo, nesse exemplo em que você tem 4 funcionários, você vai desenhar procedimentos, você vai desenhar regras adequadas à realidade do seu negócio e aos desafios do seu negócio. Mas a partir do momento em que o negócio vai crescendo e vai ampliando em complexidade, você vai precisar de outras regras, você vai precisar de outros instrumentos, né? Então sempre pensa nisso, confiança e regras.
elas precisam estar presentes na gestão de um negócio e, obviamente, um tanto de um tanto de outro vai depender de uma série de elementos. Vamos pegar 3 exemplos. Por exemplo, uma média empresa familiar. Uma empresa que cresceu, vamos pôr a nossa sapataria aqui do nosso exemplo. Ela cresceu e aí você começa a trazer outros sócios que são da família, né? E a empresa vai crescendo, mas continua sendo uma empresa familiar. Pode chegar um momento que é preciso organizar o papel da família no negócio. E pode ser que você precise, né, criar regras e procedimentos para separar o que é papel da família, o que é papel dos gestores, eventualmente criar um conselho de família, enfim, pensar nessa organização, nesses procedimentos, nessas regras em que considere-se a família no negócio, mas ao mesmo tempo proteja o negócio. Então aí o seu desafio de governança corporativa vai ser esse, né? Talvez pensar em sucessão, enfim, são desafios aí que, por exemplo, uma empresa familiar pode enfrentar. Vamos pensar num outro cenário, uma empresa que está prestes a abrir o capital, ou que deseja abrir o capital, ou que tem no seu plano aí, nos próximos 3, 4 anos, abrir o capital. Essa empresa vai ter outros desafios de governança corporativa, né? Ela vai ter que olhar para a sua estrutura de governança, pensar se ela deve ou não deve ter um conselho de administração ou um conselho consultivo, que características deve ter este conselho para que ele sirva bem o propósito da organização, olhar para o que é demandado pelo mercado de capitais em termos de governança corporativa, enfim, são outros desafios. Uma empresa multinacional, meu terceiro exemplo aqui, vamos supor uma empresa europeia operando, por exemplo, a partir da França e que tem negócios no mundo todo. Essa empresa vai precisar de muitas regras, ela vai precisar de um sistema de compliance, de organização desses procedimentos por 2 razões. A primeira razão é pela distância geográfica, né? Porque a matriz está lá na França, longe, por exemplo, do Brasil ou da África do Sul, ou dos Estados Unidos, enfim, dos locais em que talvez essa empresa tenha operações. E a distância geográfica do controle demanda regras e procedimentos e compliance. A segunda razão pela qual ela vai precisar de um conjunto importante de regras é a distância cultural. Então, muitas vezes, a distância cultural, porque as empresas estão operando em diferentes culturas, em diferentes formas de se enxergar os negócios, com diferentes códigos, isso demanda também um conjunto de regras para que todo mundo entenda e fique muito claro o que é esperado, né? Olha, é esperado que você se comporte dessa maneira, nessa situação. Então aí quando a gente pensa naquilo que eu falei nos 2 pilares de confiança e regras, nesse terceiro exemplo das multinacionais, você precisa pesar a mão na regra, né? Porque existe ou uma distância geográfica ou uma distância cultural, ou ambas, e elas vão demandar, então, um conjunto de regras. E aí você pode dizer assim, poxa, Annelise, mas isso não engessa a empresa? Mas isso não cria, às vezes, regras demais? Sim, existe esse risco. Na verdade, o componente de confiança e regras, quanto que eu peso de cada um, é mais arte do que ciência. Vai ter empresa que vai pesar muito a mão na questão, né, das regras, do controle, dos contratos, e aí vai ficar engessada, burocrática, tudo demora muito para acontecer, é o que a gente chama de custo de transação, né? É uma empresa com alto custo de transação. E aí, às vezes, dificulta mesmo o negócio e, no limite, pode levar essa empresa a um problema competitivo. Por outro lado, não ter isso pode gerar falta de confiança e a falta de confiança pode dificultar muito também a execução dos negócios. Então, num negócio pequeno, numa pequena empresa, muitas vezes você lança a mão da confiança, muito mais do que das regras, porque você não tem os recursos como uma pequena empresa para criar muitas regras, muitos procedimentos, você não tem recursos para fazer isso. E ainda que você o fizesse, você certamente engessaria as operações. Por outro lado, uma grande empresa, legalmente, muitas vezes não pode não ter regras. Ela precisa ter esse conjunto de regras. E isso faz com que ela pese a mão nisso
né? E às vezes abra mão da confiança. Então, isso vai variar e essa estrutura de governança vai variar, então, dependendo do cenário que a empresa se encontra, dos desafios que ela tem, né? Sempre lembrando que governança corporativa serve para ajudar a empresa a encontrar o seu caminho de longo prazo, para que ela atinja seus objetivos de longo prazo, para que ela seja bem-sucedida. A governança corporativa não existe para dificultar a vida das pessoas e criar um grande complicômetro. Não é para ser assim, mas é, na verdade, para facilitar o trabalho de supervisão por parte dos investidores e acionistas, falando numa linguagem mais técnica, mas numa linguagem muito prática, ela existe para profissionalizar a empresa, né? Para ajudar que a empresa sirva e encontre o seu propósito. Mas a verdade é que para crescer e para manter um negócio funcionando bem, né, perene, que ele sobreviva no longo prazo, é importante olhar com atenção para a governança corporativa. E é por isso que no mercado investidor, governança corporativa é tão essencial. É por isso que é o G do E, do S e do G. Tem uma outra camada que a gente não falou aqui nesse vídeo, mas que é importante dizer, é que a governança também, principalmente no caso de grandes empresas, de empresas de capital aberto, os processos de governança corporativa é que vão assegurar a supervisão do conselho, né, e o alinhamento do conselho com os investidores e a supervisão do conselho dos negócios, de como os negócios estão indo, assegurar que a gestão do negócio esteja alinhada ao que pensam, o que querem os investidores. Mas essa não é a única camada de governança corporativa. Então, para crescer, para se profissionalizar, para despersonalizar, para visar o longo prazo, é muito importante que o processo de governança corporativa seja bem estabelecido, obviamente alinhado ao momento que a empresa está, ao que é necessário para a empresa, né? Enfim, considerando, obviamente, o contexto em que ela se encontra. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.